Vocês estão vendo esse sorriso? Esse é o rosto do homem que o Reino Unido amou por 50 anos e do predador que, sozinho, de mais de 450 pessoas, oficialmente confirmado, com estimativa de mais de 1000 pessoas, enquanto todos assistiam. Este é o caso do homem que transformou a fama em escudo, a caridade em disfarce e a confiança pública em sua maior arma. Hospitais, escolas, orfanatos, a BBC e até necrotérios. Nenhum lugar estava seguro quando Jimmy Savile tinha acesso. Esta é a história do predador que se escondia atrás do sorriso mais famoso da televisão britânica. Hoje, falaremos sobre o caso de Jimmy Savile, o predador que enganou uma nação. Jimmy Savile nasceu em 31 de outubro de 1926, em Leeds, Inglaterra, sendo o último de 7 filhos de Agnes Monica Kelly e Vincent Joseph Mary Savile. Sua família era de origem modesta, com o pai trabalhando como contador de seguros e, posteriormente, como fabricante de livros. A mãe era católica devota, e Jimmy foi criado sob forte influência religiosa, o que marcaria toda a sua vida pública. Durante sua infância em Consort Terrace, Leeds, ele cresceu em um ambiente de classe trabalhadora, enfrentando as dificuldades típicas da época entre guerras. Na adolescência, Jimmy frequentou a St. Anne's School em Leeds, mas sua educação formal foi interrompida cedo. Ele não teve uma carreira acadêmica relevante, abandonando os estudos para trabalhar. Seus primeiros empregos incluíram posições em minas de carvão durante a Segunda Guerra Mundial, onde trabalhou como mineiro de superfície entre 1944 e 1947, uma ocupação que lhe garantiu evitar o serviço militar obrigatório. Após deixar as minas, ele trabalhou como assistente de gerente em uma danceteria e começou a se envolver com o mundo do entretenimento. A verdadeira ascensão de Jimmy começou nos anos 1950, quando ele afirmou ter sido um dos primeiros DJs a usar 2 toca-discos simultaneamente, técnica que ajudou a popularizar. Em 1958, ele se tornou gerente da Plaza Ballroom em Leeds, uma das maiores danceterias da Inglaterra na época, onde sua personalidade excêntrica começou a chamar atenção. Ele usava roupas chamativas, joias douradas e cultivava uma imagem única que se tornaria sua marca registrada. Paralelamente, trabalhou em diversas danceterias e estabelecimentos noturnos, construindo sua reputação no circuito de entretenimento britânico. O pai, Vincent Joseph Savile, morreu em 18 de abril de 1953, aos 67 anos, em Leeds. Não há muitos detalhes públicos sobre como aconteceu a morte, nem sobre uma reação dramática de Jimmy na época. Jimmy raramente falava do pai em entrevistas. A figura central da família era sempre a mãe. Vincent foi enterrado no cemitério católico de Killingbeck, em Leeds, e Jimmy não demonstrou o mesmo apego ou excentricidade em relação a ele. Os primeiros relatos de comportamento inadequado de Jimmy Savile começaram já nos anos 1960, embora não fossem publicamente conhecidos na época. Em locais como a Plaza Ballroom e outras danceterias que gerenciava, ele tinha acesso irrestrito a jovens que frequentavam esses espaços. Testemunhos posteriores revelaram que ele usava sua posição de poder e influência para de meninas adolescentes nesses estabelecimentos, criando um padrão que se repetiria por décadas. Estima-se que dezenas de vítimas foram nesses primeiros anos de sua carreira, embora os números exatos sejam difíceis de precisar devido ao sigilo e medo que cercavam suas ações. I'll tell you what we'll do now, ladies and gentlemen. Top groups, top records, top everything. Em 1964, Jimmy deu um salto significativo em sua carreira ao se tornar apresentador do programa Top of the Pops, na BBC, um dos programas musicais mais populares da televisão britânica. Ele foi o primeiro apresentador do programa e permaneceu ligado a ele por décadas.
sua personalidade peculiar e frases de efeito que se popularizou no vocábulo de inúmeros ingleses, tornando um ícone. A BBC se tornou seu principal palco, e ele aproveitou cada oportunidade para expandir sua influência no mundo televisivo. Paralelamente ao sucesso na televisão, Jimmy iniciou uma série de atividades filantrópicas que construiriam sua imagem pública de benfeitor. Ele começou a levantar fundos para hospitais, especialmente o Stoke Mandeville Hospital, em Buckinghamshire, e o Leeds General Infirmary. Entre 1960 e 1980, ele arrecadou milhões de libras para essas instituições, tornando-se uma figura admirada nacionalmente. O objetivo dessas ações filantrópicas era duplo: construir uma reputação impecável que o blindasse de acusações e, simultaneamente, garantir acesso irrestrito a ambientes hospitalares onde havia vítimas vulneráveis. Ele obteve chaves de enfermarias, escritórios próprios nos hospitais e circulava livremente, inclusive em morgues, onde posteriormente se descobriu que cometeu atos de... Nos hospitais, o padrão de abuso de Jimmy Savile atingiu proporções chocantes. No Stoke Mandeville Hospital, onde passou décadas levantando fundos e sendo tratado como herói, ele abusou de pelo menos 60 vítimas, incluindo pacientes com deficiências graves, alguns em estado de coma ou sob sedação. No Leeds General Infirmary, os números são ainda mais alarmantes, com estimativas de mais de 100 vítimas ao longo dos anos. No Broadmoor Hospital, uma instituição psiquiátrica de alta segurança onde ele tinha acesso privilegiado, mais casos foram documentados posteriormente. Sua van motorhome, pintada de forma chamativa e reconhecível, tornou-se um dos locais onde ele cometia abusos. A van de Jimmy Savile era uma extensão de sua personalidade pública extravagante, mas servia a propósitos sinistros. Ele a usava para viajar pelo país, participando de eventos beneficentes, visitando hospitais e gravando programas. Testemunhos posteriores revelaram que ele levava jovens para dentro da van com promessas de ajudá-las em suas carreiras ou simplesmente para conversar, e ali cometia abusos. A mobilidade que a van proporcionava permitia que ele encontrasse vítimas em diferentes locais do país, ampliando seu raio de ação. Relatos descrevem como ele usava sua fama e carisma para ganhar a confiança das vítimas e de suas famílias antes de atacar. Welcome indeed to Jim or Fix It. Your letter was only the start of it. One letter and now you're a part of it. Now you've done it. Jim has fixed it for you. And you and you. Jim will fix it for you and you and you. Em 1969, Savile lançou outro programa que definiria sua carreira, Jimmy Fix It, que foi ao ar pela primeira vez em 1975 na BBC. O programa tinha uma premissa aparentemente inocente. Crianças escreviam cartas pedindo para que Jimmy realizasse seus sonhos, e ele consertava as coisas, fazendo esses desejos se tornarem realidade. Para se ter dimensão do quão ícone Jimmy se tornou, em um dos episódios deste programa, ele realiza o sonho de um grupo de crianças que sonhavam em conhecê-lo ou interagir com o maior boxeador da história, Muhammad Ali. Aqui, ele aparece zoando Jimmy de forma leve, o que alguns interpretam como ele percebendo algo estranho no apresentador. Foi um momento memorável, já que Muhammad Ali era um ícone global de esporte e ativismo. Em um outro, surge a figura de Margaret Thatcher. Jimmy Savile a apresentou a um grupo de crianças, e ela entregou as medalhas Jimmy Fix It para elas. Margaret aparece sorrindo e brincando que Jimmy Savile poderia fix it, que em tradução para o português, seria algo como construí-la para ela virar primeira-ministra, o que ironicamente aconteceu. Margaret Thatcher recusou um convite posterior em 1981, já como primeira-ministra, para voltar ao programa. Jimmy Fix It foi imensamente popular
e durou até 1994, com Saville recebendo milhares de cartas de crianças anualmente. O que parecia uma iniciativa benevolente era, na verdade, outro mecanismo de acesso a vítimas vulneráveis. Investigações posteriores revelaram que muitas crianças que participaram do programa foram abusadas nos bastidores dos estúdios da BBC, nos camarins ou durante encontros arranjados após as gravações. Nos estúdios da BBC, o número de vítimas é estimado em mais de 70, abrangendo não apenas participantes de Jimmy o Fix-It, mas também funcionários jovens, estagiários e visitantes. Jimmy Savile tinha escritórios próprios e acesso total às instalações, criando oportunidades constantes para o abuso. A cultura institucional da época, que evitava confrontar celebridades poderosas, permitiu que ele operasse livremente por décadas. Seu sucesso inevitavelmente lhe concedeu envolvimento em anúncios e propagandas. Foi marcada por parcerias com o governo britânico e outras entidades, onde ele atuou como garoto propaganda para iniciativas de interesse público. O exemplo mais icônico disso foi a campanha de segurança no trânsito Clunk Click Every Trip, que promovia o uso de cinto de segurança. You can put almost any frail object in a box, and provided it's held firm, you can shake it about no end. But if it's loose in a box, that's another matter. A car is a box on wheels, but a box just the same, and it can still get shaken about. And if you're in it and not wearing a seatbelt, you're in trouble because you're a loose object. It doesn't matter who you are or what you are, you can be the world's most experienced driver, but to the law of gravity, you're the world's most experienced loose object. And it can be very unfunny. Now, an egg hasn't got much in the way of brains, but you have. Wear a seatbelt. And if the box gets shaken up, you stand every chance of not getting broke. No matter how short the journey, nag yourself to remember this drill. Clunk the car door and click the seatbelt. Clunk, click, every trip. Nesta fase, o nome Jimmy Savile estava em total ebulição na mídia e em todo o território britânico. E isso levou à ligação de Jimmy com a família real britânica, que começou a se solidificar nos anos 70 e se intensificou nas décadas seguintes. Ele desenvolveu uma amizade com o príncipe Charles, visitando regularmente propriedades reais e atuando como uma espécie de conselheiro informal. Essa proximidade lhe conferiu um status quase intocável na sociedade britânica. Em 1972, ele foi nomeado oficial da Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II, um reconhecimento por seu trabalho filantrópico. Em 1990, ele foi elevado a cavaleiro, recebendo o título de Sir, uma das maiores honrarias civis do Reino Unido. Um duro golpe para Jimmy aconteceu nos anos 70. Agnes Monica Savile, a mãe de Jimmy, morreu em 9 de outubro de 1972, aos 85 anos, em Scarborough. Era a figura mais importante na vida dele, católica devota, mãe de 7 filhos e a única mulher que Jimmy dizia ter amado de verdade. Jimmy reagiu de forma extrema e perturbadora. Passou 5 dias com o corpo dela em caixão aberto no apartamento, chamando esse período de os melhores 5 dias da minha vida. Disse que morta ela era só dele, sem precisar dividir com ninguém. Depois do enterro, manteve o quarto dela como um santuário intacto por décadas. Roupas guardadas, móveis no lugar, e ele entrava regularmente dizendo: "Tudo bem, querida?", como se ela ainda estivesse viva. O vocalista dos Sex Pistols, John Lydon, conhecido como Johnny Rotten, fez comentários fortes contra Jimmy Savile em uma entrevista para a BBC Radio em 1978, durante o período pós-Sex Pistols. Ele basicamente insinuou que sabia dos podres de Jimmy Savile, que só vieram à tona publicamente décadas depois. John Lydon alegou, em entrevistas posteriores, como no programa de Piers Morgan em 2015,
que a BBC o baniu por anos de suas rádios por causa desses comentários e do comportamento polêmico em geral. Ele disse que ficou muito amargo porque Saville continuou atuando livremente por décadas e que ele fez a sua parte ao tentar alertar, mas foi censurado/suprimido por motivos legais ou de proteção à imagem da BBC. I don't know. I just want to make a film of it. On film, I'd like to kill Jimmy Savile. I think he's a hypocrite. I bet he's into all kinds of seediness that we all know about but are not allowed to talk about. I know some rumors. Durante os anos 1980 e 1990, Saville estava no auge de sua fama e influência. Ele participou de inúmeros eventos de caridade, maratonas beneficentes e aparições públicas. Sua imagem de excêntrico benfeitor estava consolidada e poucos ousavam questionar suas ações. Ele fez aparições em diversos programas de televisão, sempre mantendo sua persona peculiar. Jimmy conheceu até mesmo o Papa João Paulo II em 1982, durante uma visita papal ao Reino Unido, onde foi elogiado por suas contribuições de caridade, especialmente em hospitais e causas sociais. Isso ocorreu em um evento público, e Saville usava uma camiseta promovendo o hospital Stoke Mandeville, destacando seu envolvimento em arrecadação de fundos. Mais tarde, em 1990, o Papa o honrou com o título de Cavaleiro Comandante da Ordem Equestre Pontifícia de São Gregório Magno, uma distinção papal por serviços à Igreja e à sociedade, baseada em suas doações e trabalhos beneficentes. No ano seguinte, a princesa Diana e o príncipe Charles participaram da abertura do National Spinal Injury Center no hospital, ao lado de Saville, em um evento público. Relatos posteriores revelam que Saville exibia comportamentos inadequados em encontros com a família real, incluindo lamber a mão de Diana de forma assustadora, o que a fez recuar e se sentir desconfortável. Esse tipo de gesto era parte de um padrão, pois ele fazia o mesmo com assistentes femininas no Palácio de St. James, esfregando os lábios em seus braços. Quando ela foi conhecer as instalações e os quartos médicos, a princesa Diana, conhecida por sua empatia e interesse genuíno pelos pacientes, perguntou algo como, abre aspas, "O que vocês fazem o dia todo?" Fecha aspas. Antes que a paciente pudesse responder adequadamente, Jimmy Saville interrompeu de forma grosseira e respondeu o seguinte, abre aspas, "Eles assistem..." De acordo com o testemunho de uma ex-paciente presente relatado em documentos oficiais, a princesa ficou visivelmente envergonhada, corou e deu uma risadinha nervosa, provavelmente para disfarçar o desconforto com o comentário inadequado e de mau gosto. O momento é descrito como um exemplo clássico do humor escatológico e sem filtro de Jimmy, que frequentemente usava piadas sexuais, mesmo em contextos formais ou com figuras públicas. Jimmy Saville participou de uma campanha publicitária famosa da British Rail, especificamente entre 1980 e 1983, chamada This is the Age of the Train. Essa campanha promovia os serviços de trens e visava incentivar mais pessoas, especialmente mulheres e famílias, a usarem o trem em vez de carro, destacando conforto, rapidez e conveniência. Um incidente relatado pela polícia envolveu uma mulher de 43 anos que alegou ter sido assediada por Jimmy Saville em nessas participações publicitárias de trem entre Leeds e Londres, relatado em 2009. Ele teria colocado a mão por baixo da saia dela e tentado forçar nela. Nem mesmo em um vagão de trem, alguém poderia se sentir seguro com a presença de Jimmy, o que torna tudo ainda mais inacreditável. Jimmy possuía 2 imóveis. O principal era seu apartamento de luxo no 6º andar de um prédio Art Deco em Roundhay, Leeds, com vista para o Roundhay Park. Ele morava lá desde os anos 1970, até em 2011. Era um lugar bem equipado,
onde recebia visitas e dava entrevistas. Mas, infelizmente, relatos posteriores confirmaram que aconteceram ali também. O prédio acabou demolido anos depois. A outra era uma casinha isolada chamada Outnarray, em Glencoe, nas Highlands da Escócia, que ele comprou por volta de 1998 e usava como refúgio. Ficava bem na beira da estrada A82, uma casinha branca simples, de um andar só, cercada por montanhas impressionantes, contemplando com o silêncio e o isolamento da região. Em maratonas, a mais famosa que ele participou foi a London Marathon, onde correu nas primeiras 11 edições de 1981 a 1991, sempre chamando atenção com tracksuits chamativos e levantando fundos para FAB e hospitais. Após os anos 90, com idade avançada, ele reduziu, mas completou sua 200ª corrida em uma meia maratona em Glasgow, patrocinada pela Diet Coke, provavelmente nos anos 90 ou 2000, um feito impressionante para alguém na casa dos 70 anos. Suas ações filantrópicas pós-anos 90 incluíam continuar como voluntário e arrecadador para o Stoke Mandeville Hospital, onde tinha acesso privilegiado, doando royalties de programas antigos e royalties de aparições. Estima-se que, ao longo da vida, ele arrecadou 40 milhões de libras para a caridade, com boa parte disso continuando nos 2000 via trusts como o Jimmy Savile Charitable Trust, 3,6 milhões de libras em 2011, e o Stoke Mandeville Trust, 1,6 milhão de libras. Ele também apoiava FAB, Organização para Deficientes, e causas católicas, e em 2006 apareceu em eventos como os Highland Games em Lochaber. A entrevista com Louis Theroux aconteceu em abril de 2000, como parte do documentário When Louis Met Jimmy, da BBC, onde Theroux passou dias com Jimmy Savile em sua casa e rotina para tentar desvendar sua personalidade excêntrica. Durante a conversa, Theroux confrontou Jimmy diretamente sobre rumores de que ele seria um pedófilo, baseados em fofocas da imprensa. Jimmy respondeu de forma evasiva e ambígua. Vivemos em um mundo muito engraçado, e é mais fácil para mim, como homem solteiro, dizer eu não gosto de crianças, porque isso afasta muitos tabloides salaciosos da caçada. Como eles sabem se eu sou ou não? Como alguém sabe? Ninguém sabe se eu sou ou não. Eu sei que não sou. Essa resposta, que na época soou como uma defesa irônica, hoje é vista como uma insinuação velada ou uma provocação, quase como se ele estivesse brincando com a verdade, sabendo que ninguém o confrontaria de verdade. Jimmy também mencionou ser temido em todas as escolas de meninas do país, por causa de seu passado em boates e luta livre, o que, em retrospecto, soa como uma admissão disfarçada de seu comportamento predatório. Um momento icônico que resplandeceu sobre uma entrevista de Jimmy Savile ocorreu em 1995, no programa Is This Your Life?, apresentado pelo jornalista Andrew Neil, que era uma série de perfis profundos sobre celebridades. Andrew pressionou Jimmy sobre sua vida pessoal, questionando por que ele era solteiro aos 69 anos, se tinha relacionamentos românticos ou uma vida de playboy, e por que nunca se casou ou teve filhos. Jimmy, visivelmente desconfortável, tirou uma banana do bolso e começou a comê-la no meio da entrevista, usando o ato como distração cômica para desviar das perguntas, rindo, fazendo piadas e evitando respostas diretas. But we're not asking for names, we're just asking for the general principle. Oh, so I mean... We just want to know if you live this sort Well, I of would say- playboy life of the DJ. Yeah, give or take a few nice ladies. But I mean, you know, a gentleman doesn't ever speak of ladies. I mean, I don't know where you come from. I mean, I don't know what your circles are, but my circles, ladies are very... You don't grass on them. No. All my mother ever taught me was not to eat while I was talking, but that was another issue. Bananas weren't around in those days.
Why have you shied away from close relationships with women? I'm quite happy to have a few close relationships tonight, if anybody's not spoken for. But why in the past have What are you you... doing after the Joe ladies? A few close relationships. I'm all for it. I'm sure the offer will be taken up, but why in the past... Good. Why in the past have you I'm in avoided... trouble again. Why in the past have you avoided close relationships? Because I've never been in the same town more than about 48 hours at any one time. It's just a lifestyle I've got. It's not my fault. But if you met somebody that you felt that you wanted to be close to, that I fell in love every day of my life. Oh, every day of my life I fall in love. 2, 3, 4 times a day. I could get married immediately. Except the lights change and you have to drive off because they're going the other way, or the train pulls out of the station and you're going, I want to marry you. But on the platform. No, my passions are very near the surface. But I get well in love very quickly. But therefore, from the way you talk, have relationships and sex been casual? Is that a casual matter for you? You mentioned the S word. Well, we had to get round to it eventually. Did you? Well... Oh, you're talking to the wrong guy here. Oh, Mr. No Grass here. Comportamentalmente, foi uma manipulação calculada. A banana serviu como distração premeditada. Estava no bolso de propósito, para gerar humor, reconquistar a plateia e neutralizar a pressão do entrevistador. A audiência riu, o clima mudou e a pergunta perdeu força. Psicologicamente, revela uma personalidade evasiva e controladora, com traços narcisistas. Ele preferia criar caos cômico a se expor ou ser vulnerável. Evitou qualquer abertura sobre sua vida íntima, que hoje sabemos esconder abusos graves, e usou o truque para manter a fachada de excêntrico inofensivo. Mentalmente, demonstra uma mente hábil em engano e defesa. Atos simples como esse permitiam proteger segredos profundos, enquanto manipulava percepções alheias. Em retrospecto, é um exemplo clássico de como Saville escondia em plena vista, enganando até entrevistadores experientes. Ele fez aparições em diversos programas de televisão, sempre mantendo sua persona peculiar. Em 2000, participou como convidado especial da primeira edição do Big Brother, no Reino Unido, um programa de reality show que estava começando a revolucionar a televisão britânica. Sua participação foi celebrada como um momento nostálgico, conectando gerações de telespectadores. Jimmy Savile anunciou sua aposentadoria gradual do mundo televisivo no início dos anos 2000, embora continuasse fazendo aparições esporádicas e mantendo suas atividades de caridade. Sua última aparição significativa no Top of the Pops foi em 2006, quando o programa foi encerrado após 42 anos no ar. Ele passou seus últimos anos vivendo entre Leeds e Scarborough, onde tinha propriedades, e continuou sendo uma figura pública respeitada, embora menos ativa. Veteran broadcaster Jimmy Savile has died at the age of 84. He will be best remembered for his children's TV show Jim'll Fix It, which ran for almost 20 years on the BBC and drew in huge audiences. Jimmy Savile was also the first host of Top of the Pops in 1964. Jimmy Savile morreu em 29 de outubro de 2011, 2 dias antes de seu 85º aniversário, em sua casa em Leeds. Ele faleceu de pneumonia e foi enterrado com pompa e circunstância em Scarborough, com um caixão dourado e uma cerimônia que atraiu centenas de pessoas. Até aquele momento, sua reputação permanecia intacta publicamente, e ele foi homenageado como um herói nacional que dedicou sua vida à caridade e ao entretenimento. Se para você isso tudo é tão perturbador, é porque você não sabe o que vou contar agora. Sua lápide havia uma inscrição em uma pedra preta grande, com letras douradas. A frase principal, que ele mesmo tinha escolhido anos antes, era o seguinte: "Foi bom enquanto durou." É um absurdo pensar que ele havia falecido sem nunca ter sido apanhado por seus crimes em vida,
E além do estrago que fez para a vida de inúmeras pessoas, a frase virou um tapa na cara das vítimas e da sociedade. É deboche deliberado, sem nenhum remorso ou vergonha. Só a arrogância de quem achava que tinha escapado impune até o fim. Um escárnio escancarado. A explosão do escândalo começou menos de um ano após sua morte. Em outubro de 2012, o documentário Exposure, The Other Side of Jimmy Savile, foi ao ar no ITV, apresentando testemunhos de mulheres que afirmaram ter sido por ele quando eram menores de idade. As comportas se abriram imediatamente e centenas de vítimas começaram a se manifestar. A polícia britânica lançou a Operação U3, uma das maiores investigações sobre abuso na história do país, que eventualmente identificou Jimmy Savile como responsável oficialmente por abusos contra pelo menos 450 vítimas ao longo de 6 décadas, sendo a vítima mais jovem com apenas 8 anos de idade. Algumas fontes, como a revisão de Dame Janet Smith sobre o BBC, publicada em 2016, indicam que Jimmy de 72 pessoas confirmadas só nas instalações da BBC, mas fontes próximas à investigação estimaram centenas, a até mais de 1.000 vítimas apenas lá, incluindo não denunciadas, com base no padrão de comportamento e no acesso que ele tinha. Outros relatórios, de hospitais, por exemplo, e especialistas em abuso infantil, acreditam que o número total verdadeiro pode chegar ou ultrapassar 1.000, considerando que ele atuou por décadas em ambientes com fácil acesso a crianças vulneráveis, hospitais, escolas, eventos de caridade e a BBC, e que a taxa de subnotificação em casos de abuso é historicamente alta, muitas vítimas nunca procuram ajuda. Vários indivíduos do meio da mídia, entretenimento e associações próximas a Jimmy Savile foram acusados ou condenados por abuso contra menores no contexto do escândalo que explodiu após sua morte em 2011, especialmente via Operation U3, investigação policial que começou com Jimmy Savile e se expandiu. Os mais notórios incluem Gary Glitter, ex-cantor pop, condenado por múltiplos estudos de meninas adolescentes nos anos 70 e 90, amigo e associado de Jimmy Savile. Rolf Harris, apresentador e cantor infantil, condenado por 12 acusações de assalto indecente contra meninas de 8 anos em diante. Max Clifford, publicitário de celebridades, preso por assaltos indecentes a adolescentes. Stuart Hall, apresentador da BBC, condenado por 15 assaltos indecentes. Ray Terrett, DJ, que trabalhava com Jimmy como motorista e aprendiz, condenado por 7 e 11 assaltos indecentes, inclusive em presença de Jimmy em um caso. E Dave Lee Travis, DJ da BBC, condenado por assaltos indecentes, embora negasse ligação direta com menores. Outros, como Fred Starr, foram acusados, mas absolvidos ou sem condenação final. Muitos desses casos surgiram ou ganharam força após as revelações sobre Savile, revelando um padrão de abuso facilitado por status na mídia e instituições como a BBC. Como se não bastasse inúmeros escândalos, havia mais uma grande polêmica da BBC de Londres. Grupos de sobreviventes de abuso começaram a pressionar pela remoção da estátua de Eric Gill, que fica situado do lado de fora da sede da BBC de Londres, argumentando que era intolerável ter uma obra de de crianças na entrada da BBC, uma instituição já manchada pelo caso Jimmy Savile. Eles chamavam de insulto e monumento a pedra. A BBC resistiu por anos. Dizia que separa a arte do artista, que Eric Gill é um dos grandes escultores do século XX e que a peça é patrimônio listado. Em 2022 e 2023,
um ativista subiu no andaime e martelou a estátua, exigindo remoção. Foi preso e o custo de reparo passou de 150 mil libras esterlinas a mais de 500 mil libras esterlinas. Em abril de 2025, a BBC restaurou a estátua, colocou atrás de uma tela protetora de vidro e a reinaugurou. Declarou que não condona de forma alguma o comportamento abusivo de Gill, mas mantém a distinção entre as ações dele e o valor da obra. Críticos veem hipocrisia. A BBC gasta R$500 mil para preservar algo de um enquanto lida com o legado de Jimmy Savile. Jimmy usava sua fama, poder e aparência de benfeitor para ganhar acesso a vítimas vulneráveis, frequentemente em ambientes onde as pessoas confiavam nele implicitamente. Em 2013, seu túmulo foi desmontado e removido secretamente durante a noite a pedido de sua família, e seus restos mortais foram reenterrados em local não revelado. Suas honrarias foram revogadas póstumamente, e sua imagem foi completamente apagada da história oficial da BBC e de outras instituições que ele havia servido. Seus imóveis foram todos vandalizados e destruídos por revolta popular após os escândalos virem à tona. Jimmy Savile representa um caso pior que figuras como P. Diddy por várias razões fundamentais. Enquanto Diddy enfrenta acusações graves que ainda estão sendo julgadas pelo sistema legal, Savile operou durante 6 décadas completas, sem nunca enfrentar consequências legais em vida, apesar de rumores e suspeitas que circulavam nos bastidores da indústria do entretenimento britânica. A escala de suas vítimas é assombrosa. Mais de 450 pessoas confirmadas, incluindo crianças extremamente vulneráveis em hospitais, algumas com deficiências severas, pacientes em coma e até cadáveres. Ele sistematicamente explorou instituições de caridade, hospitais e organizações de ajuda como fachada para ter acesso às vítimas mais indefesas da sociedade, transformando o próprio conceito de filantropia em um mecanismo de predação. Jimmy construiu uma blindagem institucional sem precedentes, usando sua proximidade com a família real, suas honrarias do Estado, sua fama televisiva e sua reputação de filantropo para criar uma proteção quase impenetrável contra acusações. Múltiplas instituições britânicas, a BBC, o NHS, a polícia, estabelecimentos educacionais, falharam repetidamente em investigar denúncias contra ele, algumas por medo de processos legais, outras por reverência à sua posição social. Ele abusa a confiança pública em um nível nunca antes visto, usando programas infantis como Jimmy Fix-It, especificamente para ter acesso a crianças vulneráveis que o viam como alguém que realizava sonhos. A dimensão psicológica de seus crimes também é única. Ele cometeu atos de em morgues de hospitais onde supostamente estava fazendo trabalho voluntário, demonstrando uma depravação que transcende categorias normais de crime. Se ele deixou pistas e comentários ambíguos durante toda a sua vida em entrevistas, quase se vangloriando de suas ações de forma codificada, confiante de que nunca seria detido. Diferentemente de casos contemporâneos, onde a justiça eventualmente alcança os perpetradores, Savile morreu celebrado como herói nacional, suas vítimas silenciadas durante toda a sua vida, e a verdade só emergiu quando ele já não podia mais ser responsabilizado legalmente. Ele não apenas centenas de pessoas, mas roubou delas qualquer chance de ver justiça ser feita, deixando um legado de trauma que se estende por gerações e expondo as falhas sistêmicas de todas as instituições britânicas que deveriam proteger os vulneráveis. Em 2019, veio à tona o caso de Jeffrey Epstein. O caso pode ser considerado ainda pior por sua natureza industrial, escala internacional e envolvimento de múltiplos facilitadores protegidos,
corrupção demonstrada do sistema legal e potencial uso de vítimas como ferramentas de comprometimento político. Enquanto Jimmy Savile foi um monstro prolífico agindo sozinho, Epstein construiu uma infraestrutura criminosa que serviu a uma elite predatória global. E a morte conveniente dele, antes de nomear co-conspiradores, significa que essa rede permanece parcialmente intacta e protegida. A verdadeira pergunta não é qual foi pior, mas quantos outros Epsteins e Saviles ainda operam protegidos por riqueza, poder e sistemas institucionais que priorizam proteção de elites sobre proteção de vítimas vulneráveis? Qual sua opinião sobre o caso? Deixe no campo dos comentários.